Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês. Esse problema é a segunda parte de um problema aqui, esse vídeo, né? A segunda parte de um problema, de um exercício que fala sobre aplicar a definição para calcular o logaritmo. Então, se você não viu esse aqui, assista, depois vai e assista a parte um, porque é muito importante, muito interessante para você ter as duas visões, duas maneiras de entender essa definição do logaritmo. Então diz assim, ó, logaritmo de raiz cúbica de 7 na base 49. O que a definição do logaritmo diz? Diz que o logaritmo disso daqui vai ser um número que eu elevando 49 vai me dar a raiz cúbica de 7. Então, no outro vídeo, eu igualava isso a uma incógnita e aplicava, né, a definição 49 elevado à incógnita, dava isso aqui. Só que eu não vou fazer assim agora, não. Eu vou raciocinar o seguinte, eu tenho que fazer alguma coisa no 49 para obter raiz cúbica de 7, correto? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. 49 elevado ao que chega mais perto de raiz cúbica de 7. Então, eu vou primeiro elevar o 49 a alguma coisa para chegar no 7. O que eu elevo o 49 para chegar no 7? Aí você fala, tem que tirar raiz quadrada. Isso, mas raiz quadrada, tá? É a mesma coisa de expoente fracionário, né? 1 sobre 2. Então, ó, raiz quadrada de 49 é a mesma coisa que 49 elevado a meio, certo? Isso daqui dá 7, correto? Tá. Então, esse 7 aqui, eu tenho que elevar o quê? O que eu elevo o 7 para obter raiz cúbica de 7? Então, novamente, é um expoente fracionário, porque raiz cúbica de 7 é a mesma coisa que 7 elevado a 1 terço. E isso daqui é 7. Então, se eu pegar isso daqui e elevar a 1 terço, né? Então, eu vou pegar 49 elevado a meio e elevar a 1 terço, eu tô fazendo o quê? 7 elevado a 1 terço. Ok? Então, isso daqui, 49 elevado a meio, que dá 7, e 7 elevado a 1 terço, vai dar a raiz cúbica de 7. Certo? Ó, isso daqui o que é? É 7. E 7 elevado a 1 terço dá o quê? Dá raiz cúbica de 7. Certo? Então, 49 elevado a meio elevado a 1 terço, né, eu multiplico os expoentes, vai ser 49 elevado a 1 sobre 6, né? 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. Então, a pergunta é, o que eu elevo 49 para obter raiz cúbica de 7? A 1 sexto. Então, a resposta aqui é 1 sexto. Tá vendo? Aplicando a definição. Olha a outra aqui. O que eu elevo 3 para obter 81? Veja só. 3 elevado a 2 dá o quê? Dá 9, certo? Mas eu quero ter 81. Só que 9 elevado a 2 dá 81. Então, como 3 elevado ao quadrado é 9, então eu vou fazer o quê? 3 ao quadrado elevado a 2, porque é 9 elevado a 2, vai dar 81. Só que 3 elevado a 2 elevado a 2 é a mesma coisa que 3 elevado a 4. Então, agora vamos responder. O que eu elevo 3 para obter 81? 4. Resposta 4. Tá vendo? Eu nem sempre preciso montar uma equação exponencial para resolver isso aqui. Vamos ver outra. Logaritmo de raiz oitava de 64. Então, o que eu elevo 2 para obter raiz oitava de 64? Bom, vamos pensar o seguinte. O que eu elevo 2 para obter 64 primeiro? Então, 2 elevado a 6 dá 64. E o que eu elevo 64 para obter raiz oitava de 64? 64 elevado a 1 oitavo. Porque 64 elevado a 1 oitavo é raiz oitava de 64. Ou seja, 2 elevado a sexta é 64. Então, 2 elevado a sexta elevado a 1 oitavo vai dar o quê? Vai dar 2 elevado a, multiplica os expoentes, 6 vezes 1 oitavo, dá 6 oitavos. Tá? Ó, então, 2 elevado a 6 oitavos dá
raiz oitava de 64. Só que 6 sobre 8 dá para simplificar. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 6 por 2 dá 3, 8 por 2 dá 4. Então, eu também posso dizer que o 2 elevado a 3 quartos dá a raiz oitava de 64. Então, a resposta aqui pode ser 3 quartos. Ou 6 oitavos, que é a mesma coisa, tá? Então, eu coloquei já a fração simplificada. Tá vendo? Olha aqui outro. O que eu elevo 4 que eu vou obter 2 raiz de 2? Então, direto assim, às vezes fica difícil descobrir o que elevo 4 para obter 2 raiz de 2. Mas se eu fizer uma modificação nesse 2 raiz de 2, ó, 2 raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de... Eu pego esse 2 aqui e jogo para dentro. Quando eu jogo para dentro da raiz, eu penso o que eu ponho lá dentro que raiz vai dar 2? É o 4. Ó, raiz de 4 dá 2. Vezes o 2 que já está lá dentro. Então, esse 2, quando ele entra para dentro da raiz, ele tem que ir ao quadrado. Porque daí a raiz quadrada dele vai voltar a ser 2. Então, 2 raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 4 vezes 2, que é a mesma coisa que raiz de 8. Agora sim. O que eu elevo 4 para obter raiz quadrada de 8? Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro pegar o 4 e vou tirar a raiz quadrada do 4, ou seja, eu vou elevar a meio. 4 elevado a meio, ou seja, raiz quadrada de 4 dá 2, certo? Agora eu vou pegar o 2 e vou elevar a 3 para obter o 8. Então, 2 elevado a 3 dá 8. E agora eu vou pegar o 8 e elevar a meio para obter o quê? Raiz quadrada de 8. Ó, eu coloquei igual aqui, mas não é igual não, né? 4 elevado a meio dá 2, tá? Só que 2 elevado a 3 dá 8. E 8 elevado a meio dá a raiz de 8. Então, não é igual, né? Vamos fazer assim, vamos fazer uma seta, tá? Porque 4 elevado a meio não é 2 elevado a 3. Tá? Então, 4 elevado a meio deu 2, e 2 elevado a 3 deu 8, e 8 elevado a meio dá a raiz de 8. Ou seja, o que é isso aqui? Isso daqui é 4 elevado a meio elevado a 3, tá? Porque 4 elevado a meio dá 2. Então, 2 elevado a 3 dá 8. E isso daqui, elevado a meio, vai dar a raiz quadrada de 8. Então, isso aqui é a mesma coisa que 4 elevado ao quê? Meio vezes 3 vezes meio, tá? Porque é potência de potência de potência, né? Na verdade, é potência de potência de potência, tá? Então, o que a gente faz com os expoentes? A gente multiplica. Aí eu não tenho que necessariamente multiplicar esse por esse e depois por esse. Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu posso multiplicar esse por esse e depois por esse. Eu posso multiplicar esse por esse e depois por esse. Posso multiplicar esse por esse e depois por esse, que dá o mesmo resultado. Então, eu vou multiplicar 1 meio vezes 1 meio, dá 1 sobre 4. E 1 sobre 4 vezes 3, dá 3 sobre 4. Então, a pergunta é, o que eu elevo 4 para obter 2 raiz de 2? 3 quartos. Essa é a resposta. Tá vendo? Eu não preciso necessariamente usar de uma equação exponencial para resolver o logaritmo. Tá? Novamente. O que eu elevo 2 para obter 0,25? Aí você fala, pô, peraí, mas 0,25, 25 é 5 elevado ao quadrado. Como é que 2 elevado... Não, mas não é 5 elevado ao quadrado. Isso aqui é 0,25. Então, ó, 0,25 é a mesma coisa que 25 sobre 100. Né? São duas casas decimais, então 2 zeros. Só que 25 dividido por 5 dá 5. E 100 dividido por 5 dá 20. Certo? Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 5 sobre 20. Só que 5 dividido por 5 dá 1. E 20 dividido por 5 dá 4. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 quarto. E 1 quarto é a mesma coisa que 4 elevado a menos 1. Tá? Agora, com esse, sabendo que 0,25 é 4 elevado a menos 1, vamos pensar.
o que eu elevo 2 que vai dar 0,25? Ou o que eu elevo 2 que vai dar 4 elevado a menos 1? Então, primeiro eu vou pegar o 2 e elevar 2. Isso vai dar o quê? Vai dar 4. E eu vou pegar o 4 e elevar a menos 1. E isso vai dar o quê? 0,25. Certo? Então, vamos refletir. Eu vou pegar o 2, elevar a 2, vai dar 4. E o 4 eu vou elevar a menos 1. E isso vai dar 0,25. Ou seja, eu pego o 2 e elevo a menos 2. Ou seja, logaritmo de 0,25 na base 2 é igual a menos 2. Tá certo? Olha, eu espero sinceramente que você tenha entendido tudo que eu escrevi aqui e expliquei aqui. Mas se você ficou com alguma dúvida, você já sabe, vá nos comentários desse vídeo e põe lá a sua dúvida. Põe o momento do vídeo que você teve a dúvida e faça o seu questionamento. Tá? Quando você faz isso, você faz uma pergunta, você toma conhecimento exatamente daquilo que está te faltando entender. Se você chegar lá e falar assim, eu não entendi nada, você não sabe nem o que você deveria saber. Você está na completa ignorância. Então, faça a pergunta. Eu não entendi por que você fez isso. Ou, você tem certeza que isso dá esse resultado? Ou, 2 elevado a tanto não daria tal valor? Entendeu? Faça uma pergunta. E eu vou explicar e vou responder a sua pergunta, tá bom? Não esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal, compartilhar com quem você conhece o que tem visto por aqui. Verifique se o sininho está acionado para receber notificações de novas postagens. Segue a playlist de função logarítmica, tá? Vamos que vamos e até a próxima.